Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 16 de abril de 2020. Mais uma vez eu queria compartilhar uma palavra com os colegas aqui do canal. Eu sempre procuro dividir uma palavra e no que eu venho dividir uma palavra com vocês, é sempre bom que vocês também tenham as suas experiências com a palavra. Porque a minha experiência, ela não vai ser a mesma sua. Você precisa ter as suas experiências para você começar a relacionar-se com Deus num grau de intimidade que mesmo quando você não enxergue o exterior das coisas mudando, você tenha a segurança e a confiança de que Deus está cuidando de você. Então quando eu compartilho uma palavra, justamente é para fazer com que vocês façam isso também e vocês vão buscar na palavra de Deus não só a solução de problemas, mas como se relacionar com esse Deus que nos produz esperança. E aí, o que eu queria falar? A gente aprende nas igrejas, principalmente nas igrejas neopentecostais, nessas que lutam com o diabo e sempre colocam o diabo como o nosso adversário, o nosso inimigo. Não que ele não seja, ele é, mas eles colocam e atrelam ou atribuem ao diabo todos os males. O que eu quero dizer? A Bíblia fala de um homem, Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era reto e íntegro, temia a Deus e se desviava do mal. E aí, em um dado momento, quando aqui no capítulo de Jó, no capítulo 6, diz o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás indagou a Deus. Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a você? Ou teme a Deus? Por que Satanás indagou Deus nesse sentido? Porque Jó era rico. Porque Jó não tinha, aparentemente, problemas. Então, Satanás estava dizendo para Deus: é muito fácil temer ao Senhor, uma vez que você dá tudo. Uma vez que você deu tudo a Ele, que Ele não tem problema. E aí Deus, num diálogo com Satanás, fala assim: tá bom, você está dizendo que é por conta disso? Então eu vou permitir que você... Não com essas palavras, tá, pessoal? Mas o contexto é mais ou menos esse. Eu vou permitir que você toque em tudo que ele tem, menos na vida dele. E aí é quando começa o martírio de Jó. Jó, ele perde tudo que ele tem, ele perde os filhos e ainda assim ele permanece fiel a Deus. O que eu quero dizer? Nós aprendemos que tudo que a gente passa de ruim é o diabo. Se a gente tem um problema de saúde, se a gente tem uma escassez financeira, se a gente tem um problema no nosso casamento, tudo que é de ruim nós atrelamos ao diabo. Por quê? Porque nós aprendemos que nós não devemos aceitar o mal na nossa vida. É certo que nós não devemos andar de mão dadas com o mal. Mas não quer dizer que tudo que acontece conosco é o mal, ou é o diabo, ou é a ação do diabo. Se Deus nos desse tudo que nós pedimos, se Deus concebesse graça em tudo que nós pedimos a Ele, certamente nós geraríamos para nós um mal maior do que o mal que o diabo produz. Porque basta a nós mesmos ter os nossos desejos atendidos. Porque quanto mais nós pedimos, mais queremos. Nós não vamos nos saciar com as coisas que pedimos. Porque o nosso coração não é um coração que vai saciar nas coisas deste mundo. Nós vamos saciar nas coisas celestiais, naquilo que Deus colocou dentro de nós, que é a eternidade. Então, por mais que tenhamos os nossos desejos atendidos, certamente sempre vai faltar alguma coisa. A gente nunca vai ser 100% pleno aqui. E aí, as pessoas, elas têm o hábito de atribuírem tudo que ela está passando de mal ao diabo, porque ela é ensinada assim, porque ela foi doutrinada assim, porque esses pseudos pastores e bispos ensinam assim. Estou falando da Igreja Universal, Igreja Mundial, Plenitude, Igreja da Graça, ou seja,
essas igrejas que têm o mesmo ensino, a mesma doutrina, a mesma linhagem, ou seja, elas nasceram delas mesmas. Então, houve uma briga entre o Macedo e o R.R. Soares, e aí nasceu a Universal. Houve uma briga, aí assim vai crescendo. Aí o Valdomiro, que era da Universal, brigou, montou a Mundial. E aí da Mundial veio a Genoduc, ou seja... e se não foi da Mundial, o Agenoduc veio de alguma dessas igrejas. O que eu estou dizendo é que eles têm a mesma metodologia de ensino e eles atribuem tudo a diabo. Então, eles ensinam você a lutar com o diabo. E aqui, eu estou vendo que existia um homem reto, íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. E Deus, num diálogo com o diabo, permitiu que o diabo tocasse em tudo que Jó tinha, porque o diabo havia indagado a Deus. Claro que ele é temente ao Senhor. Se o Senhor deu tudo para ele, queria ver se ele tivesse sem nada, se ele ia continuar temendo ao Senhor. Tá bom, diabo, vai lá e toca na vida, vai lá e toca em tudo que ele tem, menos na vida dele. E aí o diabo, não satisfeito, foi lá e começou a fazer aquele salseiro na vida de Jó. Acabou com a vida de Jó. Até que Jó não blasfemou contra Deus. E o diabo, não contente, falou, claro, que ele vai continuar temendo ao Senhor. Ele tá limpo, ele não tem nada. Ou seja, tirei tudo dele, tirei todos os bens dele, tirei os filhos dele, mas ele está saudável. Ah, então ainda, diabo, você quer continuar? Então tá bom, vai lá e pode tocar na vida dele, mas você não vai acabar ou finalizar ou matar ele. E o diabo foi lá e colocou as chagas, as úlceras e tudo mais em Jó. E ainda assim Jó permaneceu fiel. O que eu quero dizer? Às vezes na vida da gente, nós vamos passar por situações. Primeiro, nós colhemos o que plantamos. O nosso relacionamento com Deus, se está só no campo de um Deus que está apto ou pronto só para atender os meus desejos, ou para atender as minhas necessidades no que diz respeito a resolver problemas, eu vou ter um relacionamento sem profundidade, ou eu vou ter um relacionamento com Deus sem raiz, porque eu não construí um relacionamento sólido na rocha. Quando nós somos orientados a construir uma casa na rocha, é justamente para construir raízes fortes, para quando vier o problema, nós termos a nossa esperança no Deus único, naquele que nos produz esperança. Mas nós nos relacionamos, e nessas instituições se ensina a se relacionar com Deus utilitário, um Deus que vai trazer ou vai fazer coisas, que vai resolver todos os seus problemas, que vai acabar com todas as suas angústias, as suas agruras, ele vai acabar com tudo. Deus, que é vendido? Que Deus morreu na cruz para você não sofrer. Ainda que nas entrelinhas, ou ainda que eles, de certa forma, falam, não, vai haver um sofrimento aqui ou outro, mas você não deve aceitar. E aqui, esse homem que era reto e íntegro diante de Deus, que se desviava do mal, Deus permitiu que o diabo chegasse até ele. O que eu quero dizer? Como eu já mencionei, nem tudo vai ser diabo. Às vezes nós vamos passar por situações justamente para que Deus prove, ou para que nós sejamos provados, para saber se Deus ainda é o primeiro nos nossos corações. Abraão, quando Deus deu Isaac a ele, e Deus pediu Isaac em sacrifício, Deus não pediu para provar a fé dele. Deus não pediu para ver se ele ia ter coragem de fazer mesmo. Mas Deus queria saber se realmente Deus ainda era o primeiro no coração de Abraão. Tanto é que Deus depois deu a condição de Abraão sacrificar. Ele enviou lá o cordeiro e foi feito o sacrifício. E ali Isaac foi poupado. Então Deus viu o seguinte: eu ainda sou o primeiro no coração de Abraão. Não são as coisas que ele tem, não foi o que eu dei para ele, mas eu sou o primeiro ainda no coração dele. Jó, quando foi provado, justamente para mostrar para o diabo que não são as coisas que Deus me dá, não é a saúde boa que eu tenho que vai me fazer adorar a Deus, mas é entender que Deus, mesmo na escassez, mesmo quando faltar, mesmo na falta de saúde, Deus ainda é o meu porto seguro, a minha esperança, a minha confiança está nele. Então o diabo, ele
ele foi até Deus nesse diálogo muito surreal, muito louco, e cobrou e pediu autorização ali. Vamos dizer que o diabo estivesse pedindo autorização para atuar na vida de Jó. E Deus assim o deu. O que a gente aprende? O que eles ensinam? Que quando você está passando por alguma situação ou algum problema, é o diabo. Então vem para você queimar o diabo, você tem que fazer sacrifício para amarrar o diabo, porque o diabo tem que sair da sua vida, porque você não deve aceitar o diabo. Então tudo é a ação do diabo que veio para destruir, que veio para matar, roubar e destruir, como a Bíblia fala. Mas vamos imaginar que Deus esteja fazendo exatamente o que fez com Jó e fez com Abraão, que esteja provando os nossos corações para ver se Deus ainda é o primeiro dentro dele. Se você atrela que isso não é algo permitido por Deus e é o diabo, você vai sempre estar lutando com as armas erradas e contra a pessoa errada, e vai estar sempre satisfazendo a sua carne, vai estar sempre satisfazendo as suas vontades. Porque é o que eu falei, basta a gente mesmo para produzir o mal. Eu não preciso de diabo para produzir mal na minha vida. Basta que os meus desejos, basta que os meus pedidos sejam todos atendidos por Deus. Basta isso. Eu não preciso de diabo para poder me auto-sabotar. Eu mesmo faço isso sozinho. Você aí do outro lado, você mesmo se auto-sabota. Nós não precisamos do diabo. Entendeu? Então, cuidado com esse diabo que é vendido. Cuidado. Porque muitas vezes é permissão de Deus para que sejamos provados e aprovados. Sejamos provados e aprovados para entender que Deus ainda é o primeiro nos nossos corações. O problema é que para quem vive dentro dessas instituições, dificilmente Deus vai ser o primeiro. Sabe por quê? Primeiro, que quando Deus é o primeiro na sua vida, você não faz dele um capacho. Você não o coloca na parede para exigir bênçãos ou reparação do que quer que seja. Então já prova que Deus não é o primeiro na sua vida. Quem é o primeiro na sua vida é o seu ventre, as suas vontades. É isso. Então, eles ensinam errado, não porque eles aprenderam errado, mas porque o pai deles é o próprio diabo. Eles se venderam ao poder, à ganância. Entende? Então, não adianta você esperar coisas boas dessas pessoas. Não adianta você esperar que essas pessoas elas vão mudar com o tempo. Elas já se venderam. Elas foram entregues pelo próprio Deus aos desejos do ventre dela. Se você existe uma passagem que fala exatamente sobre isso, que Deus permite essas coisas e Deus vai dando corda. Assim como Deus permitiu que o diabo agisse na vida de Jó sem ceifar a vida dele, Deus ele permitiu. E Jó em tudo foi fiel e permaneceu firme. Até os amigos de Jó que foram lá, porque existem as igrejas que falam que todo mal provém do diabo, e existem aquelas que falam, olha, se você está passando por isso, certamente você tem pecado, ou pecado escondido, você está praticando ou tem pecado escondido. Eu te pergunto, quem é que não tem pecado? Quem é que não tem pecado? Precisa vir esse profeta fazer essas profetadas para dizer que você tem pecado escondido? Ou seja, nós precisamos confessar os nossos pecados todo dia, e a misericórdia e a graça de Deus se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. Nós pecamos, pessoal, de boca fechada, só com os nossos olhos. Nós pecamos naquilo que pensamos, alimentamos, nós estamos pecando. Então, esse discursozinho que você está passando por isso porque tem pecado oculto, besteira. Nós somos pecadores, somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas ainda estamos nessa terra, estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, vamos lutar. A carne milita contra o espírito o tempo inteiro, e é isso que nós temos que vencer todos os dias. E vai ter dia que você vai perder, mas aí a graça e a misericórdia de Deus se renovam. Então cuidado com esse ensino que se fala que tudo é diabo. Não, não é não. Cuidado com o diabo que te vendem.
Avalie se realmente, se o que você está passando é a ação do diabo ou é a ação daquilo que você poderia ter evitado, se não foi um pedido que você fez, e aí Deus ainda permitiu que acontecesse, e agora você está colhendo o pedido que você fez. Você não estava preparado para administrar o que você pediu. Você tratou mal o seu casamento, você tratou mal sua esposa, você esposa tratou mal o seu marido, e agora você está pedindo para Deus porque você acha que foi o diabo. Não, foi você. Você que produziu o mal, você que falou palavras ruins que feriram. Então por que você põe a culpa no diabo? Não foi o diabo, foi você. Foi você, é o seu pecado. Então, se você colocar Deus de fato e de verdade em primeiro lugar na sua vida, você vai perceber que você vai conseguir vencer essas coisas. Não vencer porque você é melhor, mas você vai vencer porque Deus vai te dar a graça disso. Porque o Espírito Santo vai te fortalecer, porque você vai ver que você é miserável pecador e que nós carecemos todos os dias da graça de Deus. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Jó foi provado e passou e falou: hoje não é mais só de ouvir falar, hoje eu te conheço. Porque a minha esperança, mesmo em dias terríveis, dias difíceis, exatamente como nós temos vivido dias maus, a nossa esperança deve estar nele. Então, para você que acha que o coronavírus é espírito, que é diabo, não é não. Talvez seja Deus dando a oportunidade para nós de mostrarmos aonde realmente está o nosso coração. Se Deus, ele nos basta. Se nós temos plena satisfação nele. Ou se nós precisamos ainda do carro, da casa, do emprego, do casamento. Deus, ele te basta. Deus, ele é suficiente no seu coração. Se Deus, ele não é suficiente no seu coração, você vai sentir as perdas. Você vai sentir tudo isso. E aí você vai sempre colocar a culpa no diabo. Quando na realidade, o único diabo que está atuando na sua vida, sabe onde ele está? Tem um espelho aí na sua casa, vá lá e olha para ele. Esse é o diabo que te destrói todos os dias. É as tuas vontades, são os teus desejos, são os pedidos que você faz que você não tem condição de administrar e receber. E esse pedido para você vai ser maldição. Esse pedido não vai ser bênção. E aí, dê graças a Deus por não ter tido esses pedidos atendidos, porque é Deus te livrando do mal. Porque o dia que ele começar a te conceber esses desejos do teu ventre, certamente você também já se rendeu ao Deus deste tempo, ao Deus deste mundo. Você não quer Deus pelo que ele nos fez na cruz. Você quer Deus pelo que ele pode te dar, um Deus utilitário. Isso não é cristianismo. Isso é esse evangelho barato que se é vendido por aí. Isso aí são os evangélicos que desenharam esse Deus. Mas o cristão de verdade sabe que o cristianismo você vai padecer. Você vai passar por situações difíceis, situações constrangedoras. Mas sabe por quê? A gente permanece firme e forte? Porque nós entendemos que Jesus morreu naquela cruz não para me dar uma vida de qualidade, mas por me livrar do juízo de Deus e da separação. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter o seu momento com Ele na palavra, e que Deus não atenda todos os seus pedidos não, mas que Ele atenda aqueles pedidos que estão de acordo com a vontade de Deus e que você possa crescer ou acrescentar no reino dele, tá bom? Até uma próxima e Deus abençoe a todos.